Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, ainda no seu volume 1, para a terceira semana. Nessa terceira semana, nós vamos estudar o eixo temático Mutações no Mundo Natural. O tópico será a relação sociedade-natureza em questão, ordem ambiental internacional. A habilidade que você, aluno, irá concretizar com esta aula será reconhecer na sociedade global instrumentos de políticas ambientais. Os conteúdos relacionados serão ordem ambiental internacional, Agenda 21, e desenvolvimento sustentável. Só lembrando que nós temos algumas habilidades e conteúdos interdisciplinares. Nós temos aí, de acordo com a BNCC, alguns conteúdos ligados aos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais que irão propor soluções para promover a diversidade e respeito aos direitos humanos. O tema da nossa aula de hoje será a ordem ambiental mundial. Com esta aula, você será capaz de explicar a importância da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento na difusão da temática ambiental a nível planetário e como sistematizadora de uma ordem ambiental que regulamenta as ações humanas e os impactos gerados por ela no meio ambiente. Ou seja, a partir desta aula você vai conseguir entender o que foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o objetivo dela, a importância e o papel que ela teve e tem na organização de uma ordem econômica e ambiental a nível mundial. Vamos a alguns conceitos principais em relação a esta aula. Sobre a ordem ambiental mundial. A ordem ambiental mundial, ou também chamada de internacional, configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Cúpula da Terra, que foi realizada aqui no Brasil no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, devido à necessidade de criação de normas regulatórias das relações entre os estados. Então, teve-se essa reunião, essa Cúpula da Terra aqui no Brasil, e nesse período nós tínhamos aí várias questões envolvendo a soberania de alguns territórios, de alguns estados. Nós tínhamos a questão da segurança ambiental global e também a capacidade dos ambientes naturais em sustentar as atividades econômicas atuais. Lembrando que nós temos vários recursos ambientais que são limitados, ou seja, são plausíveis de finitude, e com isto irá colocar em risco a reprodução da vida diante dos problemas ambientais gerados. Então, o objetivo principal da reunião foi levantar condições necessárias para o desenvolvimento das populações atuais, sem comprometer a vida futura. Então, assim, a partir da CENUMAD, um novo marco legal internacional foi estabelecido. Nós temos aí, baseando em acordos multilaterais globais, que incluíram vários instrumentos, tanto jurídicos, econômicos, ambientais, tecnológicos, e com isto, esta cúpula ela conseguiu mobilizar lideranças de 178 países, ao lado de uma expressiva participação da sociedade civil, através das organizações não governamentais, as ONGs. E esta cúpula ela criou uma série de regras e princípios de responsabilidade comuns para que todos os países pudessem seguir. Porém, diferenciadas, é claro, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país. E com isso, ia trazer uma série de responsabilidade na degradação do meio ambiente de forma internacional. Para isto, então, criou-se uma série de compromissos assumidos nessa conferência e formulou-se uma espécie de agenda, a chamada Agenda 21, e também algumas convenções aprovadas que reconheceram a interdependência entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente,
fundamentando a ação internacional sobre cooperação e realização de projetos conjuntos, né, o compartilhamento de vantagens e fortalecimento de competências nacionais. Enfim, como compromissos assumidos nesta cúpula, nós tivemos a criação da Agenda 21, que fez com que, então, criasse várias normas e regras para que cada país seguisse e, assim, preservasse o meio ambiente local, regional e mundial. E essa Agenda 21, ela constitui, na verdade, um plano de ação para a virada do século, visando minimizar os problemas ambientais mundiais. Isto nós estamos falando no ano de 1992 e a virada do século no ano de 2000. A agenda também define comunidades locais. Importantes conceitos foram levantados sobre as comunidades locais, por exemplo, são povos que vivem sem a organização de estados, reconhecendo a sua importância e a necessidade de mantê-los vivos. E essas comunidades, elas representam formas alternativas de reprodução da vida na espécie humana, bem como dispõem de um saber que interessa muito às populações. Como que essas comunidades conseguem sobreviver, crescer, evoluir, usando os recursos naturais, sem levá-los à extinção. Então, os acordos firmados pela conferência foram expressos como convenções internacionais. Ficaram-se convencionados, acordados de forma internacionais, vários acordos. E essas convenções, elas referiram-se às mudanças climáticas globais e também ao processo de manutenção da biodiversidade. Nós tivemos aí um documento importante, que foi a Declaração do Rio, que contém princípios sobre a preservação da vida no planeta, e a Declaração de Florestas, que visava então a manutenção das mesmas. Também tivemos outros acordos multilaterais globais gerados nessa conferência. Destacamos a Convenção sobre a Biodiversidade, que estabeleceu um novo código de conduta no plano internacional para tratar essa questão. Nós tivemos que esse código ele foi, sem dúvida, uma consequência direta por parte das nações na conscientização da perda da biodiversidade mundial, devido principalmente ao valor estratégico e econômico que as matérias-primas existentes, então, nas florestas, onde nós temos as principais biodiversidades, na questão do desenvolvimento tecnológico e biotecnológico. Portanto, nós tivemos uma necessidade de rever os conceitos de manipulação do material genético, de uso das matérias-primas, dessa biodiversidade, para não levar, então, à sua extinção. Essa conferência ela significou uma importante evolução no pensamento internacional em relação ao tema, pois tem demonstrado que a crise ambiental não era apenas local, mas sim generalizada e global, tanto nas dimensões políticas, econômicas, institucionais, sociais e culturais. Sendo assim, o mundo começou a entender que os problemas ambientais que acontecem de forma local, eles podem chegar a nível regional e a nível mundial. E sob esse olhar, essa perspectiva, foi criado, delineado o conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista que a discussão de padrões econômicos relacionados aos processos produtivos, ao crescimento da população, disponibilização de recursos e seus limites. Segundo o relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das populações do presente, só que sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Ou seja, utilizar os recursos naturais que nós temos, respeitando os seus limites, tanto o crescimento produtivo, crescimento populacional, só que levando em consideração as necessidades das gerações futuras, não exaurindo esses recursos no presente. Dessa forma, o que realmente deve ser levado em conta é aquele tipo de inserção que permita ao Estado manter o crescimento, suas bases nacionais, né? Mas igualmente mantendo a identidade nacional, coesão e integridade ambiental. Evoluir e crescer economicamente, socialmente, culturalmente, na forma também da biotecnologia, mas também levando em consideração a integridade ambiental. A sociedade civil, ela também precisa desempenhar um papel importante nesse sentido, na participação, na determinação do que é aceitável e o que não é aceitável.
Para tanto, se valemos da democracia, né? O papel da participação popular nas decisões governamentais. E torna-se, então, o principal valor na análise das relações entre a proteção ambiental e os valores coletivos. A democracia que irá dosar e medir, até mesmo fiscalizar o papel dos governos na utilização dos recursos naturais, como forma até mesmo de justiça social ou prosperidade econômica. E para alguns países que possuem vários recursos ambientais, uma forma até mesmo de trazer uma segurança nacional. Caros alunos do primeiro ano, essa foi a nossa aula aí, o nosso conteúdo da terceira semana do seu plano de estudo tutorado. Eu vou te pedir que você se inscreva em nosso canal. Nós vamos ter aulas seguintes, nós vamos ter outros módulos de outros planos de estudo tutorado que virão pela frente, e você então possa ter acesso à medida que eu for publicando os vídeos aqui para você. Aqui é o professor Antônio Carlos, meu muito obrigado e um forte abraço.